Professor? 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 Oba! Agora eu gostaria de tirar uma dúvida. Tá ótimo. Gostaria de tirar uma dúvida com você. Nossa filmagem, né? Começou a nossa reunião, em termos práticos agora. Um prazer estar aqui de novo com vocês, né? E para essa segunda parte da aula, a gente vai começar a falar sobre cada um dos elementos acidentais, então, né? Os elementos acidentais, nós vimos, eles se referem, né, afetam os efeitos de um negócio jurídico. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar para quais são esses efeitos em termos gerais, né? O que a gente pode dizer que é efeito de um negócio jurídico em termos gerais e como é que esses elementos afetam esses efeitos. Tá bom? Então, vamos lá. Ora, o bonito é o seguinte, né? Pensa em termos concretos. Por que é que você assinou o seu contrato com a faculdade? Putz, ficou alguém na sala. Espera aí. Por que é que você assinou um contrato seu com a faculdade? Fala para mim. Né? Qual é o sentido de você assinar? Porque você queria ter o direito de assistir a aula. É isso. Né? É para isso que você assistir a aula e tudo mais, né? O diploma e coisa e tal, tudo. Só eu vou ter que parar aqui porque eu não acho mais a sala de... Ah, tá aqui o Gustavo, pronto. Achamos. Você assina o contrato para você adquirir um direito, é isso que eu estou querendo dizer para você. Né? Para que você assina um contrato de compra e venda de um celular na internet? Você assina para adquirir o direito ao celular. Né? Então, o que a gente está falando em termos de contratos, em termos de efeitos gerais, será sempre, os efeitos em termos gerais serão sempre a aquisição e a possibilidade de gozo de um direito. Então, em termos, né, aquisição e gozo do direito. É isso que a gente está falando. Né? Um contrato tem sempre a aquisição de um direito que lhe é subordinado. É isso. Né? E ainda eu posso subordinar também o gozo desse direito. Então, eu vou te dar até um exemplo para talvez ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Eu não estou mais com pressa, então vou... Ah, putz, grilo. Só que, de novo, tem alguém na sala. Espera aí, só um minutinho. Pamela. Pamela já incluí. Vou primeiro te dar um exemplo do código, tá? Se você tomar um contrato qualquer um contrato, tá? Veja, eu vou só, por exemplo, pegar a compra e venda, né? Mas só como exemplo, porque ele é o primeiro, 481 do seu Código Civil. Poderia ser qualquer um outro contrato, mas veja assim a compra e venda, tá aí, ó. Dá uma olhadinha. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, quer dizer, transferir a propriedade da coisa, e o outro a pagar de certo preço em dinheiro. Então, isso é característica do contrato de compra e venda. Então, veja só, quando eu comprei o relógio do Daniel, quando eu comprei o relógio do Daniel, eu adquiri o direito. Eu adquiri o direito de que ele me entregasse o relógio. É isso. Tá beleza? Ah, professor, mas o senhor comprou o relógio, só que estabeleceu prazo para ele te entregar. O senhor já tinha adquirido o direito que ele te entregasse? Já. Porque todas as condições, tudo já estava perfeito
para a realização do direito, não é? Tudo. Eu só estou esperando que dê a próxima sexta-feira para me entregar. Então, eu já adquiri o direito. Ainda não posso gozar desse direito. Cobrar o relógio. Tá beleza? Então, sempre a gente está falando aqui na compra e venda, a gente está falando, olha só, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio. Então, o vendedor que tem a obrigação de transferir o domínio, ele adquiriu o direito ao preço. Ah, professor, ele adquiriu o direito ao preço. Por isso, ele já pode cobrar? Não sei. Se tem prazo para o pagamento, ainda não. Mas ele adquiriu. Então, existe a aquisição do direito ao preço e o gozo do direito ao preço. Ah, professor, mas e quem comprou? Quem comprou adquiriu o direito à coisa, a que a coisa lhe fosse entregue. Se ele adquiriu o direito à coisa, como é que funciona? Muito bem. Ele já adquiriu o direito, mas eu já posso gozar disso? Não sei. E será que já adquiriu o direito? Não sei. Nós falamos aquele último exemplo lá, olha só, que o direito não tinha sido adquirido. Eu vendo o relógio caso o senhor ganhe a eleição, não é? É isso. Ora, essa venda fica condicionada a ganhar a eleição, né? Para ninguém dizer que isso é uma promessa de compra e venda, né? Não, já faço a venda hoje e aí eu condiciono a aquisição do direito a receber o relógio, do direito a preço, à eleição. Tá beleza? Então, olha só. Você pode fazer isso com a compra e venda, você pode fazer isso com qualquer outro contrato, né? A gente sempre tem algum direito que decorre do contrato. É só isso que eu estou te dizendo. Né? Então, não estou falando de um direito em específico, porque esses são elementos particulares do negócio jurídico, mas eu estou falando do direito em geral. Né? Na troca ou permuta, olha só, próximo contrato, 533. Né? É a mesma coisa que a compra e venda, a troca ou permuta, só que não tem pagamento do preço, tem entrega de outra coisa. Então, é para dizer o seguinte, cada um dos permutantes adquire o direito, né? Pode adquirir o direito ao bem do outro, né? Que agora é do outro, é isso. Ah, professor, contrato estimatório, é o contrato de consignação, em consignação que a gente fala, né? Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir no preço no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, você já deve ter vendido um carro em consignação, já deve ter vendido alguma coisa em consignação, né? Ah, quero vender o meu carro. O cara da loja fala assim, ah, tudo bem, mas eu não posso comprar agora. Quer deixar aí consignado? Significa que você deixa o carro lá e ele tem lá o prazo que vocês combinarem, né, para que ele venda o carro. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas como é que é desse contrato de consignação? Ora, o que está em jogo é o direito do consignante, né? É o direito do consignante de receber a coisa de volta ou o preço combinado naquele prazo. Ah, é o direito do consignatário de, durante aquele prazo, ter a exclusividade de venda sobre a coisa e cobrar lá o que ele tiver combinado. Então, veja só, todo contrato existe em função de algum direito. Não tem conversa, né? A gente foi só pela ordem, não escolhi nem contrato nenhum. Qualquer contrato tem, né, como consequência, né, a aquisição e o gozo de direitos. Esses são os efeitos ordinários de um contrato. Quando é que eu adquiro e a partir de quando eu posso gozar o direito. Certo? É isso que a gente vai estudar agora. Vou fazer lá o compartilhamento para vocês, nem se preocupe, porque não tem rolo. Agora eu vou compartilhar o código. Não, vou compartilhar a aula. Ainda compartilhando a aula. Ora, nessa tela aqui, veja só. Os efeitos ordinários do negócio jurídico, considerados em geral, né? Quais são os efeitos ordinários do negócio jurídico? Vejam os senhores, está aqui. Para o início de seus estudos, tenhamos em mente os dois efeitos elementares do negócio jurídico. Aquisição de direitos. O declarante, através do negócio, adquire um direito subjetivo.
Nesse ponto, a presença daqueles elementos assim, acidentais pode fazer com que a aquisição opere-se desde a celebração do negócio ou dependa de um evento posterior. Então, com relação à aquisição, é aquele terceiro exemplo da venda que eu fiz para o Daniel. Tá? A gente faz a venda agora, né? Mas eu só adquiro o direito à entrega do relógio se vencer as eleições. Ele só adquire o direito ao preço caso eu vença as eleições. Então, veja só, adquire o direito, não, celebra o negócio agora e o direito, eu postergo a aquisição do direito até o dia 15 de novembro. O senhor percebeu? É isso, tá bom? Ora, B, gozo, ou exercício de direitos. Nesse ponto, fala-se da disponibilidade presente ou futura de um direito ao declarante. É o segundo exemplo que a gente deu. Não é? Eu vendo agora, a prazo. Né? Então, eu dou 12 meses para você pagar a compra que você fez. Beleza. Aí, celebramos a compra e venda, você leva a mercadoria, no dia seguinte eu te ligo, olha, eu preciso receber e tal, você é obrigado a pagar? Não. Ah, mas você não tem o direito ao preço? Tem, você já adquiriu. Mas você não tem a disponibilidade desse direito ainda. Você ainda não pode me cobrar, não pode executar, você não pode gozar desse direito. Beleza? Embora ele já o tenha adquirido no negócio, subordina-se aqui a possibilidade de seu exercício. Então, o direito que você já adquiriu, você ainda não pode exercer efetivamente. Tá bom? Aí vai lá. O exercício do direito, ainda mais, mesmo quando já possível, poderá sofrer também por deliberação da vontade das partes alguma limitação. Falaremos, neste último sentido, de encargos nos negócios jurídicos. Tá? Olha só que interessante, os encargos. Por vezes, também você já adquire e já pode gozar do direito, mas aí eu tenho uma declaração de vontade que modula o exercício desse direito. Né? Se você ganhou um carro de sua mãe, você já sabe o que é um encargo. Quando uma mãe dá o carro para o filho, ela sempre fala assim, né? Nunca vi uma mãe que não falasse, olha, mas é para ir para a faculdade, hein, filho? Não pode beber antes de dirigir. Não é? O que ela está fazendo? Você já adquiriu o direito ao carro? Já. Né? Você já pode usar o carro? Já. Mas ela está modulando o exercício desse direito. Então, no meu carro, ou melhor, no carro que eu estou te dando, você não pode fazer farra, você não pode beber, coisa e tal. Você entendeu? Beber não é um bom exemplo, porque também é proibido pela lei, né? Você só pode usar para ir para a faculdade, você não pode dar carona para desconhecidos e tal. É um encargo. Né? É muito frequente encargo. Eu dou um terreno com encargo de que a instituição que recebeu a doação construa lá uma escola, por exemplo. Né? Dou um prédio com encargo de que ele seja mantido naquela mesma situação arquitetônica. E aí a gente esgota os elementos acidentais do negócio jurídico. Com relação aos efeitos do negócio jurídico, eu posso fazer isso, tratar da aquisição do direito, tratar do gozo do direito, né? Aquisição, condição, gozo, termo, e tratar da modulação do direito, de limitar o exercício desse direito aí, né? Ou direcionar o exercício do direito derivado do contrato. Nesse sentido, a gente fala de encargo. Tá bom? Muito bem, é isso aí. Os elementos acidentais subordinarão, portanto, a aquisição, condições ou gozo, termos de direitos decorrentes do negócio, ou ainda, sem subordinar a aquisição ou gozo, modularão esses direitos, limitando e estabelecendo condições especiais ao seu exercício. Esses são os encargos. Tá beleza? Eu acho que essa parte escrita a gente conseguiu terminar. Tenho certeza que só. Pronto, conseguimos terminar essa parte escrita. Agora, vamos fazer no código. Para o restante dessa aula, eu só quero que você entenda duas coisas, né? Para o restante dessa aula. Sobre as condições. Então,
quais são os elementos caracterizadores de uma condição? Quer dizer, o que uma cláusula contratual tem que ter para que ela se caracterize como sendo uma condição? Primeira coisa. E a segunda coisa, né? Quais são as condições que a gente pode fazer? Quais são as condições que a gente pode impor no negócio jurídico? Ou seja, né? Quais são as condições lícitas e quais são as condições ilícitas? São só essas duas coisas que eu quero saber nesse finalzinho de aula aqui que eu quero expor para vocês, tá bom? São os 2 primeiros artigos lá do seu Código Civil. Nessa parte, artigo 121 e artigo 122 de seu Código Civil. Vamos ver se a gente consegue achar eles lá com facilidade. Deixa eu ver. Lá. Aí, ó, o 121. Aí está. Capítulo 3 da condição do termo e do encargo. E aí vem o 121. Considera-se condição a cláusula que... Então, bonitão, se você já viu um contrato, você já viu uma cláusula, né? A condição é simplesmente uma cláusula, está escrita lá no contrato, tá beleza? A cláusula aqui, primeiro, derivando exclusivamente da vontade das partes. Então, se é imposta pela lei, não é mais uma condição, tá bom? Existem vários requisitos que são impostos pela lei. Isso não é condição. Isso é, conforme for, normalmente será, é um requisito de legitimidade, né? Para que eu realize aquele ato, eu preciso cumprir alguma situação específica e tal. Ou a lei pode impor o que quiser, é evidente, né? Mas nós estamos conversando aqui com vocês sobre as condições do negócio jurídico. Se é de negócio jurídico, a gente tem que falar de vontade, né? E as condições derivam exclusivamente da vontade das partes. Agora, subordina o efeito do negócio, atenção, a evento futuro e incerto. Então, o evento que subordina o negócio na condição tem que ser futuro e incerto. Só um minutinho, por favor. Desculpe, tá? Meu irmão querido, eu estou na aula aqui. Estou até gravando a aula. Beleza? Depois eu já te ligo daqui a pouco. Me desculpe, tá? É que eu passei a tarde inteira sem responder. Agora veja, né? O evento que subordina o efeito do negócio é futuro, claro, está lá para frente, e é incerto, ou seja, eu não sei se ele vai acontecer ou não. Tá? Veja, é claro que eu tenho certeza que eu vou ganhar as eleições, é claro que você tem certeza que eu vou ganhar as eleições, mas do ponto de vista do direito é incerto. Né? A gente não pode garantir matematicamente, você entendeu? É disso que eu estou falando. Então, veja só. Ganhar ou não ganhar é uma incerteza. Portanto, eu não posso dizer que eu já adquiri o direito, porque não está todos os requisitos do direito cumpridos. Né? Eu só teria adquirido o direito se ganhar. O senhor entendeu? É isso. Né? Então, você estudou isso com o professor Merrana também, né? O chamado direito adquirido. Né? A lei tem efeito imediato e geral, resguardados, alguma palavra assim, né? O direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. O direito adquirido é aquele direito que você já perfez todas as situações necessárias para a sua aquisição. Nesse caso, não está ainda. Porque como o evento é incerto, eu não sei se ele acontecerá ou não, e, portanto, sendo assim, o direito ainda não terá sido adquirido. Veja, que interessante. A própria aquisição do direito é que está em discussão quando a gente fala de condição. É a própria aquisição do direito. Tá bom? Então, chegando aí para vocês na malandragem. Portanto, quais são os requisitos para que uma cláusula seja dita uma condição? Primeiro, voluntariedade, né?
todas as condições são voluntárias, derivam exclusivamente da vontade das partes. Então, voluntariedade da cláusula e futuridade e incerteza do evento. Esses são os requisitos. Está lá no artigo 121 e são só esses. Não tem mais nada. Acabou. Você entendeu? Qualquer cláusula contratual, qualquer uma cláusula contratual que subordine o efeito do negócio, né? Aquele específico efeito, não precisa ser todo o efeito, né? Um determinado efeito a um evento futuro incerto será uma condição, porque a pessoa nem sequer terá adquirido o direito que é subordinado a essa condição. É isso. Por outro lado, se é um evento futuro e certo, dá só uma pensada como muda tudo, né? É o dia 6, é a sexta que vem. O dia 6 vai chegar, a sexta que vem vai chegar. Né? Então, como é certo, eu já adquiri o direito, eu só não posso ainda agir, eu só não posso ainda executar. Então, no exemplo de que não, professor, eu vendo, mas eu te entrego na sexta-feira que vem, isso aqui já não é mais uma condição, porque a sexta-feira que vem sendo um evento certo, né, será um termo. Olha só que interessante. Você viu? Ora, qual é a diferença? Aqui, no termo, o indivíduo já terá adquirido o direito. Eu tenho o direito de receber. Só não posso exigir ainda. Tá bom? Muito bem. Então, os requisitos da condição são esses aí. Voluntariedade, futuridade e incerteza do evento. Muito bem. Agora, os alunos sempre falam assim, professor, me dá exemplo de condição e tal. Eu falo, sabe o que eu falo? Inventa. Ai, professor. Não, inventa. Qualquer exemplo que você inventar, vale. Sério, professor? Sério. Sério. Só não pode ser contrária à lei, à moralidade e aos costumes. Uma condição é uma cláusula de um contrato. Então, a gente está falando, na verdade, de autonomia da vontade, de poder negocial, de direito privado, né? Quer dizer, as pessoas fazem o que elas querem no limite da lei. Então, eu posso inventar a condição que eu quiser. Professor, eu posso colocar lá num contrato de patrocínio da Universidade de Santa Cecília com um atleta, ela pode colocar lá que o atleta vai ter uma premiação se ele ganhar uma medalha olímpica? Pode. É ilícito ganhar medalha olímpica? Não, ela pode. E aí, o contrato de patrocínio tem efeito mesmo se ele não ganhar? Tem. Não é? Mas essa premiação só poderá ser exigida, ele só terá adquirido o direito à premiação se ele ganhar a medalha. Não é? Professor, mas eu posso lá pôr uma condição que eu dou uma casa para o cara, mas o cara só ganhará a casa se ele se casar com a minha filha? Pode. É claro que pode. Não é? O casamento não é ilícito. A doação da casa não é ilícito. Então, você faz a doação sob a condição de que ele se case com a sua filha. Professor, mas isso não seria uma imoralidade, digamos assim? Algumas pessoas vão defender essa tese da imoralidade, né? E nesse caso, se for concretizado, o contrato é anulado? Não, essa cláusula é consagrada, por isso que eu dei como exemplo, né? Eu não teria dado como exemplo se não fosse consagrado. Mas, assim, existe uma discussão que as pessoas falam, mas é imoral você premiar o casamento porque você está cooptando o indivíduo para casar com a sua filha. Eu digo assim, peraí, eu e a maioria, né? Tanto que isso é consagrado, daqui a pouquinho eu te mostro. Não é imoral você oferecer a sua casa para quem se casar com a sua filha. Imoral é o cara aceitar, velho. Mas o negócio jurídico é moral. Agora, existe essa discussão de uma parte das pessoas que diriam que configura uma imoralidade. Mas, para mim, a imoralidade, meu irmão, está no indivíduo. Não é nem moralidade, né? É fraqueza máxima de caráter, né? O camarada... Imagine o apreço que o cara tem por ele mesmo, né? Ele fala assim, não, eu vou me casar com aquela moça porque ela tem uma casa. Eu falo assim, eu não consigo nem ter ódio de um cara dele, não consigo nem dizer que ele é ordinário, porque é a questão do alto apreço, né?
da autoapreciação, né? É ele que está se fazendo de louco, né? Mas só para ilustrar, né? A gente falou do exemplo, estamos discutindo, enfim, não tem problema nenhum. Lá na doação, se você for dar uma olhadinha, né? É depois de compra e venda. Tá aqui a doação, olha só. Já te falo, tá? Tá aqui, ó. 546. Olha só que interessante. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, né? Então, eu vou lá e digo, olha, se você casar, eu te dou, ou melhor, eu te dou a sua casa desde que você se case, né, com aquela pessoa. Quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, tanto faz se é o noivo que deu para a noiva, ou se foi um terceiro que deu para qualquer um deles, né? A ambos ou aos seus filhos que de futuro houverem um do outro. Portanto, o direito está admitindo esse tipo de doação, né? Não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. É isso. Eu não posso, depois de dizer assim, ah, mas ele não tinha assinado aceitando, aí casou. Espera aí. Isso seria uma imoralidade, mas eu sou pai da menina, prometo a casa, prometo não, dou a casa sob a condição de que o cara se case com a minha filha. A doação é um contrato, então não adianta eu falar, ele tem que aceitar, né? Mas aí, por uma questão de formalidade, ele não aceita. Muito bem, só que existe, não aceita formalmente, né? Mas existe o aceite suposto, né? O suposto não é a palavra, depois vocês me lembram da palavra aí, né? Quando está na cara que a pessoa aceitou, né? Muito bem. O fato dele casar-se com a filha faz supor que ele aceitou, né? Sim, aceite tácito, né? Tacitamente ele terá aceito. Então não posso impugnar. Isso sim, né? Então isso não é uma imoralidade. É o fato de que o indivíduo pode realizar um negócio imoral, né? Pode comportar-se moralmente perante o negócio, não faz imoral o negócio. Tá beleza? Muito bem. Mas para chegar nessa parte, né? Ou melhor, para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar hoje, faltam 10 minutos de nossa aula. Vamos lá. Professor, surgiu uma outra dúvida. Não é fora do tema, mas a gente já passou sobre isso. E se, por exemplo, o pai oferecesse a filha para o casamento? Que nem acontecia do casamento arranjado, essas coisas. Hoje em dia é considerado imoralidade? Hoje é completamente imoralidade. Uma completa imoralidade. Mas, assim, a pretexto da gente avançar em uma série de coisas, bonitão, a gente precisa refletir, né? O que a gente quer e o que a gente não quer, porque muita coisa é atropelada. As pessoas criticam, por exemplo, o chamado dote, né? No direito brasileiro, antes de entrar em vigor o Código Novo, ainda existia o regime dotal. O dote era o seguinte, o pai ia lá e instituía um dote para sua filha. Aí, quem se casasse com a sua filha tinha direito ao dote, né? E as pessoas dizem, ah, isso é machista, isso é aquilo. Olha, vê bem qual é a situação. O marido da moça, então, podia administrar... Hã? Acho que foi só o microfone que vazou. O marido da moça, então, podia administrar esse dote, é isso que ele podia fazer, e tirar, né, desse dote, da administração do dote, o sustento de sua família. É isso. E se ele se separasse, se qualquer coisa acontecesse, tinha a reversão do dote. Então, o patrimônio voltava para o pai. E acabou. Entendeu? Uhum. Aí as pessoas dizem, ah, mas o regime dotal era machista. Caralho. Quer dizer, caramba. A pessoa tem o direito de querer proteger a sua filha, né, velho? E cada um tem o direito de se organizar da maneira que quiser a sua família, você entendeu? Felizmente, né? Felizmente, depois, né, que a gente estuda um pouquinho, amadurece, a gente vê que tem outras formas do pai proteger a sua filha também, não é?
e o seu filho homem, se for o caso, por que não pega o regime dotal e institui em favor dos dois, se for o caso? Né? Se é isso. Né? Mas era um bom regime, por exemplo. Então, veja, imoralidade seria você oferecer a sua filha, isso sim, é claro. Né? Mas a gente não pode confundir isso com o fato de oferecer um patrimônio, né? Com o fato, por exemplo, de instituir o dote. Eu nunca vi nada demais no regime dotal, pelo contrário, eu acho que protegia a família da moça. Né? Então, professor, mas pelo que você está falando, o ponto, eu não tenho conhecimento sobre o assunto, mas o que eu refleti de maneira rápida foi que, assim, às vezes, o homem, ele visava somente o dote, enquanto ele não se importava com a mulher. Entendeu? Ele não se importava com quem que ele estava casando, ele se importava mais com o dote. Esse pode ser uma das justificativas. E aí eu acho que nesse momento o dote está errado, mas eu não tenho conhecimento. Então esse é um ponto de vista que eu pensei em relação em contrapartida do que o senhor falou. Entendeu? Não, eu acho isso muito válido. Só que é a mesma coisa. Né? A imoralidade está na pessoa ou a imoralidade está no sistema? Né? E um vagabundo desses merece o regime total, porque olha só que bonitinho que acontecia. Se ele não se comportasse direito, se ele fosse lá e, né, pisasse na bola, ele perdia o dote, simplesmente. Você está entendendo? Então, é que eu entendo, mas é que no caso você estaria tirando, por exemplo, a liberdade da mulher, no meu ponto de vista, porque o cara escolheria, entendeu? A mulher, ela simplesmente tem um bônus atrás dela, escrito DOT, digamos assim. Né? Tudo bem, mas ela pode isso, o regime total não implicava num casamento arranjado nem nada. A mulher continuava com a escolha, você entendeu? E só para eu saber mesmo, se o rapaz escolhesse a mulher devido ao DOT, alguma coisa assim, ou simplesmente escolher pela mulher, a mulher poderia negar nos casos de DOT ou não? Poderia. Ela nunca foi obrigada a casar no regime total. Não, sim. O regime total se referia exclusivamente ao bem, entendeu? Então você tinha lá um sistema que, ao invés de você ter essa coisa da comunhão universal de bens, então a mulher é rica, velho, é muito melhor casar com uma mulher rica em comunhão universal de bens do que no regime total. Porque aí você casa em comunhão universal de bens, você é meieiro da sua mulher. É isso que acontece. Você entendeu? No regime total, não, velho. No regime total, o patrimônio, ele é seu, só que é reversível isso. Você entendeu? Como dá para fazer também com condição aqui. Depois eu descobri que dá para fazer, mas era muito melhor quando era muito mais fácil quando era o regime total. Mas quando eu estudei o regime total, já estava assim desgastado, né? As pessoas já não queriam mais se casar por regime total. A verdade é que ficou fora de moda, né? Porque muitas coisas que eram muito razoáveis ficaram fora de moda. Né? Eu acho assim, só o que eu estou dizendo só é o seguinte, né? É claro que ninguém poderia aceitar uma situação de desigualdade jurídica entre homens e mulheres como a que a gente teve nesse país até 1988, é muito, muito perto. Né? É claro que ninguém pode aceitar uma subordinação de qualquer tipo, né? Da mulher com relação ao homem na vida social. É evidente que não. Mas quando você encampou essas bandeiras teoricamente antimachistas, né? Foi muita coisa junto. Muita coisa junto. Né? Para mim, a pior das coisas, né? Não toca nem mesmo a mulher, toca a sociedade. Para mim, é a pior delas. Porque o nome, a gente já conversou sobre isso, sobrenome, né? O sobrenome é o patronímico, né? No Brasil, o nome paterno sempre foi o último. Né? Então, eu sou Lucas André Viegas Carvalho de Siqueira. Carvalho de Siqueira do meu pai, Viegas da minha mãe, Lucas André é prenome só, né? Não é sobrenome. Muito bem. E minhas irmãs são fulana de tal, Viegas Carvalho de Siqueira, todo mundo igual. Né? Todo mundo igual. Ora, por que os homens foram equalizados às mulheres em 1988, né? Porque houve essa coisa, e o legislador não tinha se preparado antes, né?
as pessoas começaram a, não é mais obrigatório o nome do pai, porque o nome da mãe não é obrigatório, então o nome do pai também não é. Não é mais obrigatório que o nome do pai seja o último, você entendeu? Então, eu sou Lucas André Viegas Carvalho de Siqueira. Né? Meus filhos do meu casamento são Luiz Emanuel Freitas Carvalho de Siqueira. Freitas da mãe, o Carvalho de Siqueira. O meu filho mais novo é Benício Marques de Carvalho. Então, esse Carvalho já não tem nada a ver com os irmãos dele, olha só. Eu, teoricamente, eu podia ter um filho Maneco Viegas, outro filho Cris Siqueira, outro filho Luan Carvalho, você entendeu? Eu posso escolher, não tem mais a necessidade do patronímio como nome paterno, né? O nome paterno pode vir antes do materno. Olha só, em nome de que você fez isso? Em nome de dizer que os homens e as mulheres são iguais? Mas o que a questão registral tem que ver com a questão sexual? Você entendeu? Por mim, então, põe o nome da mulher obrigatoriamente, sendo por último. Né? Então, Mas isso faz diferença realmente? Tipo, a ordem dos fatores? Faz muita diferença porque se você pegar os meus 3 filhos, todo mundo sabe que são filhos da meu pai e da minha mãe. Se você pegar o meu último, não precisa nem ser da mesma família. Você não tem mais como... O sobrenome perdeu completamente a sua força de designar o estirpe, a origem do indivíduo. Não tem mais, é qualquer um sobrenome agora. Eu tenho 3 sobrenomes. Eu caso com uma mulher que tem outros 3. Acabou. Eu posso ter 6 filhos, cada um com um sobrenome diferente. Moçada, vai acabar a aula. Então a gente vai voltar do comecinho